Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendi isso com o William, agora eu vou levar para sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo aí. Olha só, na aula de hoje, como eu falei, eu vou falar sobre a redação da UERJ. A gente vai, no primeiro momento, falar um pouco sobre como é a redação da UERJ, como é corrigido. Eu vou voltar nos temas de 2019 e 2020, né, falando falando de vidas secas, um pouquinho só. Falando um pouquinho mais sobre 1984, até chegar em Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa com Z, que é um grande romancista policial, romance policial. A UERJ, na verdade, na escolha de livros dela, eu achei bem interessante, porque ela deu 3 opções de livros, mas os 3 livros eles tinham mais ou menos a mesma temática. Eram 3 romances policiais, né? 3 romances que se passavam no Rio de Janeiro, e eu acho que dentre os 3 foi escolhido aí o do Rosa é interessante, o do Garcia Rosa é bem interessante. Se passa em Copacabana, se passa no bairro Peixoto, mais especificamente. Na verdade, Peixoto é um subbairro de Copacabana, né? São umas 6, 7 quadras, agora não me recordo bem, ali no coração de Copacabana, no meiozinho de Copacabana. Ali é o bairro do Peixoto, e todo o romance se desenvolve ali. Mas eu vou falar sobre o romance um pouco mais pra frente, provavelmente na nossa segunda aula, no nosso segundo vídeo, eu vou falar especificamente sobre o romance Uma Janela em Copacabana, tá? E, esse título é interessantíssimo, eu vou chegar lá. Então vamos falar sobre a redação da UERJ. Primeira coisa, temos que entender que a UERJ, ela leva mais, ou ela tem mais a noção do texto dissertativo, argumentativo e estrutural do que o próprio Enem. Não estou dizendo que o Enem não seja dissertativo. Eu estou dizendo que o Enem, quando ele vai falar de uma tese, ou quando ele vai defender uma tese, a redação do Enem, a tese ela tá pré-pronta, digamos assim. Você já vai para fazer a redação com a ideia do que você deve falar, com a ideia do que você tem que falar. Por exemplo, quando cai no Enem o tema democratização do acesso ao cinema, você não tem como argumentar contra isso, entendeu? Você não tem como se posicionar contrariamente, assim, você até pode, óbvio que pode, nós somos livres para fazer o que quiser, mas a sua nota não vai ser boa. Se eu falo, pegar o tema, até o tema que caiu agora, a questão do registro civil, né? Se eu falar do registro civil da direito à cidadania, eu não tenho como falar que o cidadão não tem direito, por exemplo, que o brasileiro não tem direito à cidadania. Eu não tenho como defender isso. A UERJ, ela não dá temas tão direcionados assim. De forma que na UERJ, você tem a noção da construção da sua tese, e é nesse sentido que eu estou falando, melhor definida. A UERJ, ela te dá um pouco mais de liberdade. Muita gente fala... tem medo da redação da UERJ. Eu sempre falei, a redação da UERJ ela é muito mais gostosa de se fazer do que a redação do Enem. Porque a redação do Enem, ela é mais, ele vai olhar mais os aspectos ali, gramaticais, vai observar que ele tem aquelas respostinhas para proposta de intervenção, né? O que fazer, como fazer, quem fez, qual o efeito. Você tem que responder isso, quais são as outras estratégias, você vai ter que responder algumas perguntinhas direcionadas. Elementos coesivos, eles vão contar lá. Aqui na UERJ, eles não estão tão preocupados assim em contar os elementos coesivos, às vezes você nem usa os elementos coesivos. No Enem tem aqueles elementos coesivos que são chavões, tipo odiernamente, outro, sim. Na UERJ, eles não ligam para isso. A UERJ, eles estão mais preocupados com o seu desenvolvimento textual, com a forma como você relaciona a sua tese, o ponto de vista, né? Os argumentos, os dados e os fatos. Como é que essa relação é feita? É essa a ideia da UERJ. A UERJ ela quer que você entenda que para construir uma boa redação, você precisa relacionar bem esses elementos e entender como é que funciona o texto dissertativo. Então, o texto dissertativo é o texto que vai expor uma tese, ideias que são gerais sobre o assunto, seguida de um ponto de vista apoiado em argumentos, dados e fatos que o comprovem. Ou seja, você tem que comprovar o seu ponto de vista para que a sua tese esteja correta, tá? A tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema proposto.
ela pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas. É importante ter em mente que a tese é um posicionamento crítico, ou seja, é um raciocínio sobre determinado ponto. Você deve abordar alguma coisa sobre a tese. Isso significa que você não deve se ater a ideias do senso comum. E aí a gente toma muito cuidado com o senso comum, principalmente na UERJ. A UERJ odeia senso comum. Odeia. Porque ela considera que se o aluno não consegue desenvolver uma argumentação baseada nos seus próprios pensamentos, ele não é apto ou não está apto para ingressar no ensino superior. E eu digo que ela não está errada. O que mais nós encontramos nas faculdades, nos cursos superiores, são indivíduos que apenas que não conseguem desenvolver uma ideia, que não conseguem desenvolver com base em um texto, ele não consegue tirar de um texto uma outra ideia, que não consegue desenvolver uma ideia com um punhado de autoria. Isso é muito comum nos meios universitários, né? Demonstre a autoria, seja crítico e reflexivo ao expor sua opinião. Então, a ideia aqui é que a gente deve expor, devemos colocar aquilo que nós estamos pensando dentro da redação da UERJ, tá? E para isso, é importante entender uma diferença central. O que é um fato e o que é uma opinião? Há diferença entre fato e opinião? O fato é uma informação acerca de um acontecimento, ou seja, algo que aconteceu, fato. Não há o que questionar. Fato é esse. A opinião é a interpretação, é o meu olhar sobre esse fato. É quando alguém vai lá e, opa, deixa eu desenhar um olho. Olha esse fato. A observação desse fato e a manifestação da sua visão sobre esse fato gera uma opinião. Isso é muito importante. E essa opinião, ela não é tudo. Essa opinião, ela deve estar calcada, baseada em argumentos que sejam sólidos, que sejam possíveis. Um exemplo, se você voltar lá na redação de 2019, quando ele falava de vidas secas, era um ótimo argumento para a exclusão social ou para a subordinação ou para o fato do Fabiano estar sempre em silêncio, que era o tema que eles abordavam, né, a sujeição. Aquele trecho em que o Fabiano vai questionar o dono da fazenda sobre um erro nas suas contas salariais. O dono da fazenda cresce a voz para cima dele, fala que se ele quiser ele pode ir embora da fazenda, ele vai e tem aquela metáfora, já falei aqui, falei até com a Gisele estava aqui, que vai sair com aquela metáfora com chapéu varrendo o chão. Isso é um argumento. Argumento que comprova o quê? A subordinação. Embora ele estivesse certo, ou ainda que ele estivesse certo, de nada adiantaria, porque há uma prevalência de poder diferente. Percebeu? Essa é a minha tese sobre o fato. Percebeu? Então eu tenho aqui um ponto de vista, uma tese. A subordinação do indivíduo remete a esferas maiores que as esferas factuais, são esferas sociais. E eu uso como argumento essa passagem do próprio livro. Eu não vou citar o livro todo, eu não vou copiar o livro, não é isso que ele pede que se baseie. Você pode mencionar aquela passagem, não precisa ser uma citação. Então aqui eu coloquei um fato. Cresce a mortalidade infantil no Brasil. Pô, professor, por que é um fato? Bom, eu vou chegar, vou observar, sei lá, 30%. Não é, tá, gente? Eu estou dando um exemplo. Se foi em 2016 e se foi para 40% em 2017, houve um aumento. Acabou. Isso é um fato. Cresceu. Eu não tenho como discutir. É o fato, é o que os dados estão me mostrando, ok? Bom, a opinião, ela decorre desse fato. É absurdo que um país que deseja atingir o patamar permitir que suas crianças morram antes de completar a fase adulta, pois
Se as crianças são o futuro de um país e se este futuro está morrendo de forma avassaladora, mostra-se então que este país não tem qualquer perspectiva de futuro ou bom senso. A partir do fato, a partir daquele ponto inicial, eu desenvolvi uma série de outras ideias, certo? A diferença entre o fato e a visão. Aqui na opinião eu tenho uma visão, eu tenho já uma tese. E aí, é essa a ideia. Como é a redação da UERJ? A prova de redação da UERJ dá prioridade à capacidade de argumentação do aluno. E aí a gente entra na construção do argumento. A UERJ, ela não vai querer que você, enquanto estudante, candidato a uma de suas vagas no curso superior, que você simplesmente olhe e fale, ah, cara, é porque é. Não, não é porque é. Você tem que entender que você precisa argumentar. E ela faz isso por um motivo, aquilo que eu tinha falado para vocês. Isso é um requisito importante da vida acadêmica. Ou seja, a argumentação, a capacidade de argumentar, o raciocínio crítico é um requisito fundamental da vida acadêmica, da vida no curso superior. Então você precisa desenvolver essa linha de raciocínio, você precisa saber fazer isso. A UERJ exige isso de seus candidatos. Na redação, serão avaliados a habilidade de leitura e interpretação para a reconstrução de textos em diversos níveis, o domínio do gênero dissertação, a construção da argumentação e o emprego de formas e estruturas linguísticas de acordo com a norma padrão. Então, aí também é exigida a dissertação, etc. Isso aí a gente já viu, né? A dissertação ela vai ser exigida, você tem que ter a introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento, a conclusão, aquelas coisas que a gente discutiu, isso aí não muda. Há uma diferença para o Enem é que não tem a exigência de uma proposta de intervenção, tá? Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, essa é a proposta de 2019, tá? Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o personagem Fabiano se submete voluntariamente a outros, como o patrão e o soldado amarelo. O patrão é o caso que eu contei para vocês, né? Com pensamentos e atitudes reveladores de uma servidão voluntária, Fabiano vê a si mesmo como um bicho e não como um homem. Isso pode ser observado também, olha a argumentação, isso pode ser observado também no capítulo em que o Graciliano Ramos traz pra gente a visão da cachorra-baleia. E você percebe que a narração da cachorra-baleia, ela é muito semelhante, a animalização, né? Ela é muito semelhante à narração de muitos outros personagens, né? A partir da leitura do romance, escreva uma redação dissertativa argumentativa com 20 a 30 linhas em que se discuta a seguinte questão: o que leva pessoas em condições semelhantes à de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? Seu texto deve atentar à norma padrão da língua portuguesa, conter um título. Opa, peraí, professor, conter um título? Sim, a UERJ, ela exige o título, então fica ligado nisso, tá? Aliás, fica ligado na proposta, porque você vai ter que ler. Se tiver escrito conter um título, exige o seu título, e você não coloca o título, você perde ponto. A redação do Enem, ela é diferente. A redação do Enem você não precisa colocar título. Isso aqui eu já ressaltei aqui com vocês. Mas na redação da UERJ, você precisa colocar um título lá. Normalmente, as redações da UERJ pedem título. Além de ser inteiramente escrito com caneta, sem apresentar qualquer identificação. Então aí, há uma reflexão pessoal sobre as condições que provocam a servidão voluntária. Esses indivíduos em questão em submissão intelectual, em submissão social. Essa submissão ela tem origem ou ela pode ser observada também em uma questão meramente, uma questão em grande parte intelectual. Há uma submissão, há uma servidão intelectual. O indivíduo ele se sente inferiorizado intelectualmente. E essa inferiorização intelectual acaba gerando uma série de transtornos, né? Se você observar o livro do Fabiano, ele não fala praticamente. Eu não estou dizendo que ele não fala, ele fala. Mas a sua linguagem ela é muito difícil. Ela é mais um grunhido. E aí, esse aqui eu já trouxe para vocês, estou trazendo de novo só para a gente relembrar, uma revisão para a UERJ, né? Trazendo para a gente relembrar. Os artigos aí, o artigo que eu peguei
do Gustavo Bernardo, que ele é professor de Teoria da Literatura da UERJ. Isso está tudo lá. Foi publicado na revista UERJ. Vocês podem clicar lá nesse link aqui que eu estou disponibilizando. Vocês podem clicar que vocês vão visualizar exatamente o que o professor da UERJ, de Teoria da Literatura, espera do candidato da UERJ. E como foi publicado no site da UERJ, eu acredito que a gente, numa revista da UERJ, eu acredito que a gente possa tomar isso como uma visão da própria UERJ, né? O que a UERJ pede dos seus alunos, né? Então vamos lá. A redação argumentativa também é conhecida por defender uma opinião própria por meio de argumentos articulados entre si. Os argumentos sustentam a defesa da opinião. Então ele começa dizendo pra gente que a base da sua redação tem que ser essa argumentação. Então olha como é que funciona. É como se fosse uma piramidezinha. Você tem um argumento sólido, e é por isso que a gente tem que ler o livro Uma Janela em Copacabana. Tem que ler, tá? Para a redação, os sonetos de Camões, eu sugiro que vocês leiam também. É tranquilo, pesquisem, busquem saber, leiam. A minha orientação é para ler os dois, tá? No entanto, tá muito em cima da UERJ, não vou conseguir. O que é uma desculpa esfarrapada, esse livro do Uma Janela em Copacabana, você lê em uma tarde tranquilamente, é rapidinho, tá? É muito tranquilo de ler, é leve, completamente diferente de 1984. Eu vou chegar lá, na próxima aula eu falo sobre ele, vou chegar lá. Aqui, então, voltando no que eu estava falando aqui com vocês. Se você tiver que escolher, você tem que escolher. Se eu tivesse que escolher, vou ler o livro para redação, vou ler o livro para prova. Eu leria o livro para redação. Lembrando que a minha orientação é sempre que vocês leiam os dois. Então, dá uma pesquisada, tem PDF dos dois, inclusive, tá? Então, você tem os argumentos aqui. Kindle aí, né? Esses argumentos, olha o que ele está falando. Eles vão sustentar a defesa de uma opinião. Então essa estrutura, o argumento sustentando a opinião, ela é a base da construção da redação da UERJ. O corretor da UERJ, ele olha para isso, é basicamente isso que ele quer que você faça. Ele quer que você observe a redação, ele quer que você observe a ideia e sustente com argumentos, né? Na redação pode-se defender qualquer opinião. Isso aqui é diferente do Enem. Lembra que eu falei? O Enem ele já te deixa mais direcionado, mais engessado na manifestação da sua opinião. A UERJ não. A UERJ ela é mais aberta e ela é mais aberta mesmo. Você pode defender qualquer opinião. Mas se, e somente se, ela estiver sustentada em argumentos, e estes devem estar apoiados em fatos. Temos direito à nossa opinião, mas não a nossos próprios fatos. E isso é muito interessante. A UERJ ela quer que você argumente, não que você crie fatos. Isso é interessante, isso é importantíssimo. Você não pode inventar alguma coisa, então você cria alguma coisa. E aí, depois que você cria, você transforma essa sua criação em um fato. Isso está errado. Isso é mentira. Fake news. E aí, desse fato, você vai tirar os seus argumentos, você vai argumentar e vai chegar à sua tese. Isso aqui é uma estrutura falaciosa, porque você não deve criar a sua estrutura. Deu para entender? Você tem direito à sua própria opinião, mas você não pode modificar os fatos. Eu posso falar que eu posso tentar defender, por exemplo, que, sei lá, o Botafogo é o melhor time do Rio de Janeiro. Para mim é um fato, óbvio, não é uma opinião. Posso sustentar isso, mas eu não posso modificar os fatos a fim de que a minha ideia seja verdadeira. Eu não posso simplesmente chegar e criar. O Botafogo tem 5 Libertadores. O Botafogo não tem 5 Libertadores. Isso é criar um fato. Agora, eu posso falar que o Botafogo tem vários torneios intercontinentais. Isso é uma verdade. Eu posso usar isso. Deu para entender? Há uma diferença. Eu posso falar, basear na verdade e até supervalorizar alguns títulos intercontinentais do Botafogo. Posso fazer. Eu não posso inventar o que não existe, né? Essa é a ideia. Aí ele vai com um argumento mais absurdo, até por isso que eu selecionei esse texto. Porque eu adoro os terraplanistas, eu acho eles tão fofinhos. Eles criaram uma mentira, uma ilusão, e eles vivem naquela ilusão, eles vivem naquela ideia de que é legal, eles se apoiam e tal, é uma ideia interessante.
Óbvio que eu não concordo, né? Na verdade, para mim, acho que desde a Grécia Antiga está comprovado que a Terra é redonda, mas não há argumentos para que você defenda que a Terra não é redonda. Se eu defendo que a Terra é plana, contra todas as evidências científicas, olha só, contra todas as evidências científicas, apenas porque alguns imbecis me mandam repetir isso, a minha opinião não é de modo algum válida. Se eu defendo que não há aquecimento global, eu preciso ter dados que sustentem a constatação da teoria vigente. Porque é uma teoria, é uma ideia de que há, né, aquecimento global, uma ideia. Se é verdade ou não, é outra questão, mas é uma ideia, uma teoria. A primeira opinião é indefensável, porque não há qualquer evidência que a sustente. Então, olha só, ela não é indefensável porque todo mundo pensa de um jeito ou porque todo mundo pensa de outro. É porque não tem qualquer evidência científica que sustente essa tese. É uma ideia, um sonho. Eu poderia dizer que a Terra é triangular, né? A Terra não é uma pizza, ela é uma fatia de pizza. Poderia, mas não teria também nenhuma evidência científica para isso, né? A segunda opinião é muito difícil de defender, mas não impossível, porque os piores efeitos do aquecimento global ainda não se fizeram sentir. Eu posso ler uma redação que defende essa opinião, discordar de todos os seus argumentos, mas ainda assim lhe dar a nota máxima, porque ela tem argumentos e eles são bem articulados entre si. Percebeu a ideia da UERJ? Ela não quer de jeito nenhum podar a sua argumentação. Agora, ela quer uma argumentação qualificada. Ela não quer uma argumentação direcionada, ela quer uma argumentação qualificada. Se você tem argumentos sólidos para defender um ponto de vista, você tira uma nota boa na UERJ, independente de qual seja esse ponto de vista. Agora, se seus argumentos não são sólidos, você vai acabar tendo uma nota ruim, né? É o que eu falei, o primeiro ponto é indefensável. Essa é uma regra das nossas correções de redação. Nós avaliamos apenas e tão somente a qualidade, é o que eu falei, é qualitativa, a qualidade da argumentação. Porque não importa se concordamos ou não com a opinião ali expressa. Esse também já é uma diferença capital entre as propostas do Enem e da UERJ. Porque o Enem, ele te direciona, é o que eu falei, o Enem ele já te dá o posicionamento definido. A UERJ não. A UERJ ela quer que você sustente um posicionamento que você irá definir. Ok? As propostas de redação e da correção do Enem e da UERJ são opostas entre si. Primeira proposta, eu não sei se são opostas, não chegam a ser opostas, aí eu discordo, eu me dou ao luxo de discordar do professor da UERJ, aqui do ilustre professor da UERJ, aprovado em concurso, que provavelmente tem muito mais gabarito que eu, mas eu me dou ao luxo de discordar. As redações do Enem e da UERJ, elas não são opostas, elas têm divergências, mas elas também têm pontos convergentes. As duas redações são dissertativas, as duas redações trabalham com argumentação, as duas redações elas querem que o candidato saiba defender um ponto de vista articulado, a argumentação que tem que estar articulada entre si, então elas têm pontos convergentes, tá? Só que elas são muito diferentes, é preciso que isso seja dito. Elas têm pontos diferentes e muito diferentes. A proposta de intervenção é uma delas, a questão do título é outra, a estrutura de construção da UERJ, ela valoriza a construção da argumentação, o Enem valoriza o ponto final que você chega também. A UERJ não está nem aí para onde você chega, o Enem já liga. Se você chega a um ponto em que você fere os direitos humanos, você perde a competência 5, porque a competência 5 na proposta de intervenção exige que você respeite direitos humanos. A UERJ não está preocupada com isso no primeiro momento. Lógico, você tem que ter uma argumentação sólida. É difícil, aí o trabalho da UERJ é assim, é difícil você argumentar de forma sólida e coerente algo que vá de encontro, né? E não vá ao encontro, vai de encontro aos direitos humanos, tá? É difícil você sustentar isso. Por isso que a UERJ, indiretamente, ela também vai acabar zerando alguma coisa se você for contra os direitos humanos. Primeira proposta de não obriga os candidatos a defender a mesma opinião, isso é fato, né? Inviabilizando qualquer defesa de opinião realmente contrária. Ou o candidato concorda com a opinião da banca, que fica clara na proposta de intervenção, ou corre o risco de ter a redação zerada. Isso também existe, tá? Não tem nem o que falar. Na redação do Enem, cada corretor corrige com supervisão à distância, logo o trabalho da correção é antes individual do que em equipe. A correção é feita por 5 quadros estanques, atribuindo-lhes graus
entre 0 e 2 a cada quadro. É 0 e 200 aqui, tá? Não é 2 não, é 200. Porque depois dá nota 1000. Cada grau. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para você que a redação do Enem você pode tirar na competência 1 200 e na competência 5 você pode tirar 0. Isso aqui não é impossível no Enem de acontecer. Você pode tirar, de repente, na competência 2 você tira 200, você não pode zerar a competência 2, mas na competência 3 e na competência 4 você tira 100. A correção delas ali é estanque, né? Então você, no final aqui, ficaria com uma nota ruim de redação, ficaria só com 600. Mas a correção ela é estanque, ela não é uma correção só, é isso que ele está falando. A UERJ é diferente, tá? Ou seja, ela fragmenta a percepção da redação. O avaliador não enxerga a redação como um todo, mas apenas um conjunto de aspectos técnicos conectados entre si. A UERJ ela fala diferente. A UERJ ela escreve, ela olha a sua redação como um todo. A construção de redação da UERJ ela é mais ampla nesse sentido. Ela é mais generalizadora do que a redação do Enem. Isso é um outro ponto que a gente tem que observar que é diferente na redação da UERJ. Devo, no entanto, fazer ressalva óbvia. Não basta escrever eu acho que. É preciso primeiro achar. Né? Ele até defende em algum momento, eu não falo para vocês fazerem isso, não façam isso, ele defende até a utilização da primeira pessoa, eu discordo completamente. Você, enquanto candidato, enquanto aluno universitário, ainda no terceiro ano do ensino médio, você precisa entender que algumas estratégias elas são até possíveis, mas elas não são recomendadas. Então eu não recomendo que você escreva em terceira pessoa, em primeira pessoa do singular. É melhor que você escreva em terceira pessoa do singular ou, no máximo, em primeira pessoa do plural para evitar qualquer problema, tá bom? Ou seja, expressar realmente alguma ideia, uma opinião e depois sustentar o que acha que pensou com argumentos articulados devidamente apoiados em fatos e evidências. Também é contraindicado escrever eu acho que ou eu penso que repetidamente, por exemplo, no início de cada parágrafo, porque passa a impressão de que o autor está enrolando, não sabe o que dizer. Então você não tem que dizer eu acho que, nunca, na verdade, né? Se você está escrevendo a redação é sua, ela tem autoria, então você não precisa dizer que eu acho que, eu sei que é o que você acha, que é você que está escrevendo. Não precisa escrever, né? Aí ele fala de Nietzsche e Bauman, ele coloca cada coisa falando de argumentação, isso aqui eu quero falar. Friedrich Nietzsche, por exemplo, são autores muito citados, quase sempre de maneira inadequada ou simplesmente errada. Esse aqui da UERJ é bem interessante. Por quê? Ele fala assim, olha, nós temos algumas citações que nós vemos várias vezes nas redações. E isso não é legal. Eu sei que os candidatos, alunos, eles estudam, mas a UERJ ela quer que você tenha uma capacidade argumentativa própria. Então, se você cita, se você tem muita gente citando o Bauman, muita gente citando o Nietzsche ao mesmo tempo, você vai acabar ficando com um texto repetitivo e isso não vai ficar legal na sua redação. Então, a redação da UERJ ela tem essa diferença central para a gente poder falar com relação ao Enem. E aí, para encerrar, é preciso chamar a atenção para o forte efeito pedagógico do vestibular da UERJ nas escolas fundamentais do Rio de Janeiro. As concepções de redação e, consequentemente, a avaliação da redação dependem do aperfeiçoamento que já há muito supõe que os alunos, para escreverem melhor, eles precisam pensar melhor. E é isso que eu quero chamar a atenção para a gente encerrar essa primeira aula. A redação da UERJ, a redação do Enem, você consegue até desenvolver com base em algumas ideias pré-estabelecidas em algum esquemazinho que você possa fazer. É lógico que você precisa saber o tema, que você precisa desenvolver o tema. Mas as estruturas gramaticais, elas podem ser meio que previamente pensadas, né? Como, por exemplo, a própria proposta de intervenção que eu falo para vocês, né? Você vai para fazer a redação do Enem sabendo que você tem que responder qual é a proposta, tem que ter uma proposta de intervenção, qual é essa proposta, quem irá fazer, como irá fazer, qual o efeito pretendido e alguns outros detalhes que você possa colocar. Você vai para a redação do Enem sabendo que você tem que responder isso. A redação da UERJ, ela não tem esse pré-requisito, ela não quer colocar em você essa predisposição a ter que responder a algum questionamento. Ela quer te levar a refletir sobre determinado tema. É por isso que a UERJ, ela trabalha com o livro. Ela te dá um ano, normalmente, né, agora não foi um pouquinho menos, mas o livro é bem leve, eu vou falar sobre ele na nossa próxima aula. Ela te dá um tempo grande para que você leia o livro, faça as suas reflexões sobre o livro e, a partir dessas reflexões, construa a sua redação. Então, o processo reflexivo da UERJ ele começa antes do próprio tema.
Se você pretende fazer um vestibular da UERJ, você tem que pensar também em como a banca funciona. A banca, ela trabalha, ela constrói um processo reflexivo com o aluno. Ele quer que você leia, estude e dentro das questões levantadas dentro do livro, citadas no livro, né, dentro das questões abordadas pelo livro, você construa e desenvolva a sua própria redação. Eu vou colocar na nossa próxima aula alguns pontos que podem ser levantados a partir da leitura do livro Uma Janela em Copacabana, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até a nossa próxima aula.